o vinho que representa o seu sangue derramado por nós. Foi isso que nós vimos no sermão anterior. Agora veja que o sermão de hoje ele vai nos levar novamente a um episódio, ou mais um episódio, em que, em alguma medida, nós podemos considerá-lo também aqui fatídico, difícil, tenso, extremamente terrível para o nosso Senhor Jesus Cristo, agonizante para Ele, como um ato de também preparação para a sua morte de cruz. Como você acaba de ler comigo aqui nos versos 31 a 35, o nosso Senhor Jesus reporta algo terrível que vai acontecer com Ele, envolvendo diretamente a quem Ele está se dirigindo aqui, com quem Ele está andando desde o início do seu ministério, que são os 11 discípulos. Nosso Senhor Jesus vai avisar os discípulos, vai adverti-los de que eles também vão traí-lo. O ponto do sermão hoje se concentra nesse aspecto novamente. Observe que, novamente, não é apenas Judas que é anunciado como o traidor de Jesus, mas o texto nos mostra, nesses versos, que Jesus também adverte os seus discípulos, ou ele avisa os seus discípulos, de que todos eles também vão lhe abandonar. Sendo mais específico, Pedro, que é um dos discípulos mais íntimos e próximo do nosso Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus vai dizer particularmente para ele: você inclusive vai me negar 3 vezes, não é apenas uma, mas 3, enfatizando a insistência, algo que nós vamos tratar quando o episódio de fato se concretizar nos próximos sermões. Mas ele enfatiza claramente: não é só uma vez, você vai me trair 3 vezes, você vai me negar publicamente diante dos homens. O momento em que esse aviso acontece, ou esse diálogo difícil entre Jesus e os discípulos se sucede, não é mais ali no cenáculo, onde eles haviam comemorado pela última vez a Páscoa e também participado da ceia do Senhor. Mas agora eles estão a caminho do jardim do Getsêmani. A palavra Getsêmani, ela significa, me adiantando nesse ponto, significa esmagar o azeite, ou esmagar o fruto do azeite. Então Jesus, ele está a caminho do Getsêmani, eles estão no meio do caminho, estão no percurso entre a casa onde eles celebraram a Páscoa e a ceia, e indo para o jardim do Getsêmani. Essa conversa, provavelmente, ela se sucedeu bem mais, num horário bem tarde da noite, e alguns comentaristas mais conservadores entendem que aqui pode ter sido já às 23 horas e próximo da meia-noite. Isso é possível que tenha acontecido dessa forma. E aqui o texto também já nos deixa implícito que Judas, ele já não está mais com os discípulos e nem com o nosso Senhor Jesus. Lembre-se da cena de que Jesus havia dito a Judas: o que tiveres de fazer, fazes depressa. E Judas, imediatamente, como nos diz os outros evangelistas, ele se levanta e ele vai fazer o que ele tem que fazer para atrair o nosso Senhor Jesus Cristo. Então apenas os 11 discípulos estão com o nosso Senhor Jesus. Esse cenário, ele imprime bem vamos dizer assim, o sentido das expressões que nos aparecem nos versos 31 e 34 com respeito à tensão que envolve aquela noite. Porque é a noite em que Jesus vai ser entregue. A expressão esta noite, ou nesta mesma noite, o que está revelando uma noite extremamente agitada, uma noite extremamente perturbante. Você tem aqui uma noite agitada não apenas em relação a Jesus e os seus discípulos, mas você tem movimentações extremamente atribuladas nos arredores dos episódios que envolvem o nosso Senhor Jesus ser entregue para a morte de cruz. Toda a cidade está agitada, não há tranquilidade, não há normalidade. Esse cenário, inclusive, ele nos leva ao fato de que tudo ao redor de Jesus se vê em grande inquietação. Há uma ansiedade, uma penumbra, uma expectativa fúnebre a respeito do que haveria de acontecer com o nosso Senhor Jesus, ou já estava acontecendo com ele. Todos os acontecimentos daquela noite e das últimas horas não podem ser vistos como algo rotineiro e normal. Não podem. O
O que cabe bem, o sentido que se aplica pelo apóstolo Paulo, a expressão plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos não foi numa rotina tranquila, não foi numa rotina agradável ou dentro de alguma normalidade que se possa esperar de um dia após o outro, que todos nós temos, mas foi um dia extremamente significativo e ao mesmo tempo terrível sobre o que estava ali acontecendo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Entretanto, não há pior ou mais terrível cenário do que aquele momento em que Jesus ele está com seus discípulos, em que ele está confidenciando algo que eles mesmos fariam contra o nosso Senhor Jesus. Você imagina Jesus aqui agora, nós vamos ter o nosso almoço, ele senta, come conosco comunitariamente, está junto com aqueles que ele chama de irmãos, e ele simplesmente se levanta da mesa e ele diz em voz alta: daqui a algum momento vocês vão me trair, vocês vão se escandalizar comigo e com a minha obra, vocês vão me abandonar. Você imagina Jesus dizendo isso? Você imagine o marido levantando da mesa numa refeição normal e ele dizendo para a esposa: daqui a algumas horas você vai me trair. Você imagine naquele momento a reação da esposa. Obviamente haverá uma negação. Que absurdo é esse que você está ficando louco, dizer que eu vou te trair? É óbvio, irmãos, a cena ela é hipotética. Calma. Mas isso aconteceu com o nosso Senhor Jesus. Ele sabia, pelo fato dele ser Deus, pelo fato dele ter todos os seus atributos intactos, em plena atuação na sua natureza divina, obviamente que ele sabia de todas estas coisas. E ele inclusive avisa, ou ele diz isso aos seus discípulos: você sabendo que algo terrível vai acontecer com você, envolvendo pessoas próximas, íntimas, leais, ou pelo menos até aquele momento considerando-se leais a você. E aquilo está bem próximo de acontecer, não está apenas há alguns meses, ou semanas, ou dias, mas estão ali prestes a novamente trair o nosso Senhor Jesus Cristo, como faria Judas. Essa passagem aqui ela nos remete a duas partes muito interessantes que vão nos conduzir às aplicações sobre o que esse texto tem a nos instruir. A primeira parte, ele envolve a declaração de Jesus a respeito dessa traição dos 11 discípulos, como você vê nos versos 31 e 32. E a segunda parte é a reação dos discípulos, os versos 33 ao 35, obviamente, considerando que o verso 34 é novamente Jesus se manifestando. É uma réplica do nosso Senhor Jesus a respeito da fala de Pedro no verso 33. Pedro novamente ele toma a cena aqui, como ele em outros episódios envolvendo as declarações ou perguntas que o nosso Senhor Jesus faz aos discípulos, ele sempre toma a dianteira, sempre toma a frente. Mas primeiro ponto então do sermão, ou a primeira parte, vamos analisar os versos 31 e 32. Observe primeiro o verso 31, onde Jesus avisa os seus discípulos que eles também vão traí-lo. Eu sei que a expressão é muito forte, traição, porque a gente logo se remete ao que Jesus já disse para Judas, e aí a gente compara a expressão que é usada, aplicável ao que Judas haveria de fazer, em relação aos discípulos do nosso Senhor Jesus, porque nós sabemos que Judas era o filho da perdição, os 11 discípulos não. Mas observe o verso 31, Jesus vai dizer o seguinte: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Eu sei que para vocês, como eu disse aqui, ou para muitos de nós, essa palavra traição parece ser muito pesada, parece não caber, até porque a nossa versão aqui, a Almeida atualizada, ela está usando uma outra expressão para traduzir, talvez com mais, digamos, com mais cuidado, com mais precisão, o que significa exatamente o que os discípulos fizeram contra também o nosso Senhor Jesus, quando ele usa a expressão
vos escandalizareis comigo. A expressão, no seu sentido original, é traição. A palavra literal no grego é trair. Mas a forma como vai trair é que é o ponto aqui em destaque no texto. Obviamente, não denota aqui, meus irmãos, a mesma atitude ou disposição de Judas quando ele vai entregar o nosso Senhor Jesus aos seus inimigos. Quando nós olhamos para o verso 31, nós percebemos que a predição de Jesus sobre qual seria a atitude dos discípulos assim que ele fosse levado ou entregue aos seus inimigos, ela aqui é caracterizada como um tipo de traição. E aí tendemos a relacionar a palavra trair geralmente apenas ao fato de alguém criar algum tipo de armadilha ou ciladas ou enganos para outras pessoas ou para uma outra pessoa. São pessoas que são próximas ou de confianças. Mas o trair aqui, entenda que não é somente a ideia de você apenas criar ciladas e enganos para uma outra pessoa. Quando Jesus diz que os 11 discípulos, eles vão traí-lo, isso significa duas coisas. Primeiro, eles vão fugir. Isso é um tipo de traição. Eles deixarão Jesus sozinho. Isso implica em abandono. Isso implica que eles, em segundo lugar, não farão isso como Judas, porque, na verdade, o próprio texto e a citação que Jesus faz aqui de uma profecia do Antigo Testamento implica exatamente qual é a natureza desse tipo de traição, o abandono, ou seja, deles simplesmente fugirem e deixarem Jesus a sós. Isso implica que eles cairão em uma armadilha, que eles cairão em uma cilada do diabo. Isso, inclusive, tem uma conexão com o que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 3. Vocês devem se lembrar quando o apóstolo Paulo diz todas aquelas qualidades ou qualificações que os presbíteros e os diáconos devem ter, quando ele fala, por exemplo, da necessidade de não serem neófitos. Vocês lembram o significado dessa expressão? Neófito significa, não é aquele que é novo na fé. Neófito é que, já tendo um tempo de convivência, aprendizado, um certo nível já de experiência da vida cristã, não é uma pessoa, apesar de tudo isso, não é uma pessoa madura, não é uma pessoa experimentada, se comporta igual criança, não tem condições de assimilar e aplicar coisas mais pesadas, profundas das Escrituras ou do Evangelho. Então, o neófito nesse aspecto é alguém que ele vai dizer lá, uma pessoa neófita é uma pessoa que sempre está prestes a cair na cilada do diabo. A expressão cilada, ela encaixa bem, veja, com o que vai acontecer com os discípulos de Jesus. Então, de novo, para que você entenda a natureza desse tipo de traição que Jesus está mencionando, ela se caracteriza como um abandono. Por que eles vão abandonar o nosso Senhor Jesus? Porque até esse momento eles são o quê? Neófitos. Eles vão deixar o nosso Senhor Jesus, não é porque os seus corações estão tomados daquela mesma perniciosidade satânica de Judas. Não é por causa disso, mas porque eles são, por natureza, debilitados, fracos, são frágeis espiritualmente. Eles caíram em uma sedução do próprio engano do seu coração. É que crentes, quando eles não são levados à maturidade, ao fortalecimento da sua fé em Cristo Jesus, são pessoas debilitadas, ainda que salvas, convertidas, são pessoas debilitadas, frágeis, fracas, e sempre na sua caminhada cristã, sempre estão se deparando com o sério risco de caírem em armadilhas e ciladas, onde essas ciladas envolvem escandalizar-se com Cristo e escandalizar a igreja e envergonhá-la diante do mundo. Por isso que a cilada e escandalizar aqui, são expressões que elas vão ter o mesmo propósito daqui na aplicação do texto.
com respeito à natureza desse tipo de traição. O que mais escandaliza, o que mais envergonha e traz vexame é exatamente trair Jesus Cristo, abandonar Jesus Cristo. Todas as vezes que uma pessoa, e geralmente isso acontece, me permite um adendo aqui, geralmente isso acontece quando alguém está prestes a ser conduzido a um processo de disciplina, para que o seu pecado seja tratado, seja levado à correção, restauração. O que essa pessoa faz para se safar da disciplina? Ela entrega um documento por escrito ao conselho da igreja e diz: estou pedindo a minha exclusão do rol de membros. Há um dispositivo sábio no nosso código de disciplina que diz: não aceite. Se já se instaurou previamente um processo, ainda que não se reúne em tribunal, ou não se reuniu ainda em tribunal, não aceite, trate o pecado. Isso é uma tortura, pastor, para a pessoa. Não, pelo contrário, isso é agir de misericórdia para que o pecado dela seja tratado. Ainda se dá uma chance. Quando uma pessoa nessas condições, ou mesmo que não haja um pecado específico, ela diz: estou pedindo exclusão do rol de membros da igreja. Que fique claro a todos nós o que isso significa: abandono do corpo de Cristo e abandono de Cristo. A expressão escandalizar-se com Cristo significa abandoná-lo, porque ele se choca com Cristo, a sua obra redentora e todas as implicações que envolve a vida cristã. Ele não, em outras palavras, ele não consegue ter paz e desenvolver a sua vida espiritual confiando na obra de Cristo e suportar as responsabilidades, suportar os compromissos que por si só, eu reconheço e admito, são pesados da vida cristã. E Jesus disse que não ia ser diferente. Quem diz o contrário está botando palavras na boca de Jesus que ele não disse e está chamando ele de mentiroso. E o que torna isso mais grave. Jesus mesmo disse: no mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão ter que lidar com a responsabilidade, que já é pesado, do que é ser fiel a mim, leal a mim, um dia após o outro. Somado a isso, as perseguições, os sofrimentos que são próprios da vida cristã, daqueles que fielmente seguem a Cristo. O neófito, ele sempre vai estar à mercê de, muitas vezes e em muitas oportunidades, para aliviar o peso dessa responsabilidade, o peso desse compromisso e o peso das implicações e consequências desse compromisso, inclusive perseguição, negando a Cristo. E há muitas formas de fazermos isso. Esse foi o caso dos discípulos. Em segundo lugar, o verso 32, onde aqui todos eles, o texto vai nos mostrar que todos eles iriam se dispersar. Mas Jesus também vai dizer isso fundamentando o texto das Escrituras de Zacarias capítulo 3, verso 7. E Jesus aqui no verso 32, apesar dele ter advertido ou avisado que os discípulos iriam lhe abandonar, iriam cair nessa cilada de Satanás, Jesus também faz uma promessa. Jesus, aquele que está sofrendo a agonia de quem vai ser traído e abandonado por todos os seus discípulos, ele então faz uma promessa consoladora a eles. Porque veja, irmãos, ainda que os abandone, eles são eleitos, eles são salvos. O que Jesus diz a eles no verso 32? Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Como eu disse, ele faz isso conforme a profecia de Zacarias 13, verso 7. O que define o propósito maior dos discípulos terem caído nessa cilada? Que vocês já aprenderam aqui, que todos os eventos que envolveram e conduziram Jesus à morte de cruz, e o próprio evento em si, da morte de cruz, toda a agonia que ele teve de sofrer, todo o abandono que ele teve de sofrer, já estavam preditos pela Escritura, e ele simplesmente, voluntariamente se sujeita a isso. E ao mesmo tempo ele tem controle de todos os eventos
que sucedem em detalhes cada aspecto desses eventos que revelam o seu estado de humilhação. Mas vejam, Zacarias 13, verso 7, nós vamos ler o texto completo, quando ele diz o seguinte: desperta, ó espada, contra o meu pastor, e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. A profecia de Zacarias, ela dá destaque a 2 pontos importantes aqui. E o que nos faz ver que há um propósito maior no motivo dos discípulos abandonarem o nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que isso doa para ele, ainda que isso seja terrível para ele. A profecia de Zacarias, em primeiro lugar, nos leva ao cumprimento das Escrituras sobre o fato de que a ira de Deus Pai seria derramada sobre o seu Filho. Quando ele diz: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Primeiro, a espada que fere o pastor, neste caso, fere o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é chamado aqui por Deus Pai de o seu pastor, o seu companheiro. A palavra companheiro é aquele que perfeitamente está unido a ele, a quem ele tanto ama, a quem ele tanto tem apreço. Ele já havia dito isso no dia do batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Pai havia dito claramente: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este que o Pai tanto ama é este que vai ser, que ele mesmo vai ferir em derramar a sua ira sobre o seu Filho. É Deus Pai quem submeteu o nosso Senhor Jesus Cristo a todos esses padecimentos por causa dos nossos pecados, para fazer da sua vida terrena uma expiação, um sacrifício pelos nossos pecados. Nós vemos isso inclusive confirmados em 2 passagens que claramente tratam disso, uma em Atos capítulo 8, versos 32 a 35, e Romanos capítulo 8, verso 32, quando ele vai dizer, olhe bem que Atos capítulo 8 nos diz. Ora, a passagem das Escrituras que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Citação de Isaías 53. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Isto inclui os discípulos. Em outras palavras, quando ele diz quem lhe poderá descrever a geração, é como se ele dissesse: como é que a gente vai descrever tamanha impiedade dessa geração que condenou e que matou o nosso Senhor Jesus Cristo? Não há palavras para descrever isso. Em outras palavras, é isso que o profeta Isaías está dizendo. Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe, aqui Filipe estava pregando a eunuco: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem das Escrituras, anunciou-lhe Jesus. É o mesmo ponto que envolve a quem será humilhado, levado como ovelha para o matadouro, que será esmagado, que será levado à morte de cruz. É o nosso Senhor Jesus Cristo, como estava predito pelas Escrituras. Da mesma forma, em Romanos 8, verso 32, quando o apóstolo Paulo diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Por que Jesus relaciona a profecia de Zacarias à traição, ao abandono dos seus discípulos? Porque um dos pontos ápices da ira de Deus sobre o filho era ele ser abandonado. Uma coisa que nós precisamos considerar e lembrarmos que isso nós vamos rever quando estivermos no capítulo que trata da crucificação de Cristo, ou todo o processo até a crucificação de Cristo. Nós vamos ver que todo aquele flagelo físico que Jesus sofre não é o ápice do seu estado de humilhação
ou do seu sofrimento. Geralmente quando eu não recomendo, não aconselho, assistimos filmes, quando geralmente os títulos clássicos desses filmes é A Paixão de Cristo, né? Irmãos, nenhum texto, me permita um parênteses aqui, nenhuma história das Escrituras, por mais caro que seja o orçamento de um filme, por mais hollywoodiano e detalhista que pode ser, e profissional que possa ser a produção de um filme que retrate um evento bíblico, jamais esses filmes ou desenhos, seja como for, poderão retratar com todo o conteúdo perfeito como as Escrituras faz aquilo que nós conhecemos das histórias bíblicas, principalmente a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Voltando aqui, o ponto que eu quero chamar a sua atenção, que ainda que a gente seja levado a assistir esses filmes com respeito à crucificação de Cristo, imagino que a maioria de nós, a expectativa é ver em detalhes o quanto o diretor explora o sofrimento físico dele. O que o filme do Mel Gibson retratou muito, talvez o filme que melhor retratou todo esse sufrágio físico do nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas saíram chorando do cinema, em prantos, por causa de toda a deformação física que o nosso Senhor Jesus ficou, supostamente ali retratado no filme. Deixa eu lhe explicar uma coisa: o ponto ápice da humilhação de Cristo no seu sacrifício não é o sufrágio físico. O ponto ápice é ele ter ficado totalmente desamparado, abandonado. Todos o abandonaram, inclusive o próprio Deus Pai lhe desamparou. Lhe deu o gosto de experimentar por alguns instantes, diria por algumas horas, o que é a realidade do inferno, da morte eterna, o ápice do inferno, nos tormentos mais terríveis que ali se terão de sofrer e curtir os ímpios. É que eles não serão consolados em todos o seu tormento, eles não terão a presença consoladora de Deus, estarão totalmente entregues ao abandono e ao desamparo. Jesus Cristo teve de experimentar isso, e por isso que ele orou diversas vezes o Salmo 22, no percurso até a sua morte de cruz: Deus meu, por que me desamparastes? Por que me abandonaste? Todos os envolvidos diretamente com o nosso Senhor Jesus, eles participaram deste desamparo aterrorizante que ele teve de sofrer. Os inimigos de Jesus o matariam de forma mais cruel, parte do povo judeu zombaria e desprezaria em todo o seu suplício, outra parte do povo seria indiferente com ele. Judas o trairia e os demais discípulos o deixariam sozinho. Eu creio que aqui já estava na mente dele, repito, o Salmo 22. Ele talvez já estivesse orando na sua mente. O Salmo 22. O que nos deve chamar a atenção a essa declaração de Jesus sobre a traição ou o abandono destes 11 discípulos é com que intenção Jesus a profere. Ele não faz isso para expressar alguma mágoa, ressentimento ou raiva dos seus discípulos, o que naturalmente todos nós faríamos, sem exceção. Mas ele o faz para expressar o seu amor gracioso por eles, como nós vemos aqui no verso 32. Nós sabemos que os discípulos, a partir daqueles dias em que Jesus seria entregue e morto pelos seus inimigos, eles se sentiriam também abandonados. Eles abandonariam Jesus não porque eles desprezariam, rejeitariam Jesus como Judas fez, apostatando, mas eles o fariam por medo, temor, desespero. Por que o texto, e aí a segunda parte da profecia,
de Isaías, capítulo 3, verso 7, quando diz que ele arrebanharia esses que ficariam dispersos. A ideia de estarem dispersos é que enquanto Jesus estivesse sendo levado ao suplício da cruz, e ainda estivesse sepultado, e ainda não ressuscitado, e ainda não tendo aparecido a eles, esse período de mais ou menos 2 dias, quase que completando 70 horas, dos 3 dias que envolveu o suplício de Cristo, até a sua ressurreição, até que ele aparecesse aos 11 discípulos e a todos os demais, eles ficariam perdidos, dispersos, desamparados, tomados de terrores no seu coração, tomados de grande medo. E Jesus descreve resumidamente essa condição frágil em que eles estariam, porque eles eram fracos, repito novamente, debilitados espiritualmente para suportar aquela situação. Mas seria o próprio Senhor Jesus ressurreto, glorificado, que iria achá-los, queria reuni-los novamente como ovelhas perdidas e desgarradas no mesmo lugar onde eles foram chamados para seguirem o nosso Senhor Jesus Cristo e serem seus discípulos. Galileia, o mesmo lugar. Esse é um dos pontos que realça ou deve chamar a nossa atenção e uma reflexão importante. Um dos grandes riscos que nós corremos é de encarar o cristianismo ou a fé cristã como se fosse uma causa ideológica. Isso está em voga hoje, né? Vermos o ser cristão como uma causa ideológica. Não sei se você sabe, mas toda causa ideológica, ela busca força em si mesma. Não são só os esquerdistas, os marxistas que agem assim. Mas quem é conservador de direita ideologicamente, muito, se não dizer que a grande maioria deles, buscam força em si mesmo, nas suas próprias convicções em si mesmo. E há muitos que provavelmente adentraram, foram recebidos como membro de uma igreja, seja ela evangélica ou não, por causa da força ideológica em si mesma das Escrituras, dos discursos éticos, morais, filosóficos, que você pode encontrar, obviamente, nas Escrituras. O que é que Jesus faz com os seus discípulos? O deixa desamparados, arrasados, frustrados, para que eles pudessem saber e aprender a lição uma única vez: não há força em vocês mesmos, vocês são fracos, vocês são debilitados. Quem é que vai trazê-los de volta? Quem é que vai arregimentá-los? O seu Salvador. Essa é uma das lições que nós aprendemos sobre o porquê que Deus, na sua soberania, Ele permite, Ele muitas vezes nos entrega aos nossos próprios pecados, nos deixa cair nos nossos pecados, nos deixa tomado de grande frustração e decepção, com traições que acontecem dentro da igreja, com decepções que são causadas entre nós mesmos, de ovelhas que traem seus pastores e pastores e presbíteros que traem seus membros, maridos que traem suas esposas e esposas que traem seus filhos, filhos que desgastam e decepcionam seus pais. Eu estou dizendo de coisas que acontecem dentro da igreja, não é fora. Deus deixa que essas coisas acontecem para que você fique desgarrado, desamparado, frustrado de si mesmo. Esvazie-se de si mesmo e veja a única saída no Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Nele você não encontra decepção, ainda que você, todos os dias, o trai, o abandona com os seus pecados. Você o abandona nos seus pensamentos. Qual é a diferença entre você e os discípulos?
O ponto é que o nosso Senhor Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos para, repito, a condição frágil, debilitada deles, assim como nós, somos iguais a eles. Não há força em nós mesmos. Aprendam isso. Por que que eu tenho pecado tanto nessa área ou naquelas áreas eu não tenho conseguido vencer esses pecados? Por que com que facilidade eu tenho caído nessas armadilhas no meu coração? Por que tem sido difícil obedecer a Cristo, a sua palavra, com respeito a essas áreas? Uma das lições é: aprenda e admita, seja humilde. Você é fraco, você não tem força em si mesmo. É necessário que você fique desamparado. Esse é um dos aspectos que nos liga a estarmos unidos a Cristo. Ele, sem pecado, ficou desamparado no nosso lugar, como se estivesse no inferno, para que não experimentássemos o desamparo do inferno, mas o desamparo e a frustração de estarmos às vezes sós. Os salmos nos ensinam muito bem isso. Um salmo que acabamos de ler, o Salmo 3. A maioria dos salmos que compõem os 2 primeiros livros do Saltério, até o Salmo 72, são salmos de lamento, porque eles estão se sentindo abandonados. Eles estão se sentindo desamparados. Estão se sentindo como se Deus os tivesse largado a sua própria sorte e condição, os deixado à sua própria miséria, e por isso que eles clamavam, principalmente Davi, o grande rei Davi, que dizia: Senhor, até quando? E por que tu me desamparastes? Por que tu me entregastes à minha própria sorte? Até quando terei de suportar tudo isso? Jesus nos ensina que Ele, como o Cordeiro ressurreto e glorificado, irá nos achar, irá nos encontrar e nos trazer de volta ao aprisco, para que tenhamos segurança nele. Em terceiro lugar, os discípulos e principalmente Pedro reagem a essa declaração de Jesus. Reagem de forma contrária àquilo que Jesus diz. Nós constatamos isso, eu quero chamar a sua atenção para os versos 33 e 35. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Verso 35. Disse-lhe Pedro, de novo Pedro, né? Veja assim Pedro aqui: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. O texto completa dizendo que todos os discípulos falaram a mesma coisa. Percebam que a atitude dos discípulos ela é semelhante ao momento em que Jesus anuncia o traidor no momento da Páscoa. Nós vemos isso lá no verso 22. Jesus disse aos seus discípulos: um de vocês vai me trair. A conotação da traição é outra, você já sabe, referindo-se a Judas, mas ele não diz o nome, porque ele provoca os seus discípulos a um exame do coração. Ele deixa no ar. Ele dá dicas: o que mete a mão no prato comigo vai me trair. E eles fazem uma pergunta no seu próprio coração, e eles perguntam pessoalmente a Jesus: por acaso serei eu, Senhor? Olhando e voltando para essa passagem específica, você percebe que Jesus novamente os provoca a esse exame do coração, de novo. Mas desta vez, conforme esses versos, nós percebemos que os discípulos, principalmente Pedro, agem com arrogância e soberba do coração. Primeiro porque eles acharam desaforo Jesus questioná-los a sua lealdade. Em segundo lugar, porque eles manifestaram aqui um tipo de incredulidade nas palavras
do nosso Senhor Jesus, porque, veja, ele diz isso fundamentado nas Escrituras. Ele não diz isso aleatoriamente, ele diz a palavra, a profecia diz que isso vai acontecer. E são vocês. Eles foram incrédulos a isso. Em terceiro lugar, a soberba deles se revela ao fato de que agiram com desdém, com superioridade injustificada às palavras do nosso Senhor Jesus. De forma mais particular, e aí pensando em Pedro, que nutria aqui uma soberba sobre si mesmo, a ponto dele, no verso 33, insinuar que dentre todos os discípulos, ele era o único que não seria capaz de abandonar Jesus. Até João pode te trair, eu não. São desaforo o Senhor dizer um negócio desse de mim. O problema é deles aí, se eles estão dispostos a isso. Eu não. Eu morro contigo, ainda que eu tenha de morrer contigo. Percebe? Eu volto novamente a este ponto, porque ele nos é como que uma arapuca armada e a gente cai nela direitinho, Novamente, qual é a mentalidade de um neófito? Aqui no caso de Pedro, um judeu que ainda alimentava resquício de uma teologia ideológica judaica. O Messias levantará a espada e vai salvar o povo de Israel com a espada da força política e dominadora e opressora dos romanos. A diferença dele para os esquerdistas, os marxistas, é que ele só não fechou a mão e fez assim, Mas a espada ele levantou e cortou a orelha do soldado do Sinédrio. Seu coração tomado ainda por uma força ideológica e não espiritual. Porque ao dizer, eu estou disposto a morrer contigo, e se for necessário eu morrerei contigo, mas jamais te trairei, ele está pensando em alguma luta, em alguma guerra, em algum confronto militar, onde é uma honra você morrer, lutando por um ideal. Mas morrer na cruz é algo extremamente vergonhoso, maldito. Quem iria se submeter a isso com Cristo? Ninguém. Morrer de forma vergonhosa, largado às traças, desamparado, abandonado, tratado como o pior de todos os seres humanos. Eles queriam ser vistos como heróis, ideólogos. O que deve despertar em nós, irmãos, uma reflexão, o fato de que Pedro é advertido de uma traição ainda mais pública, vergonhosa, porque ele vai negar o nosso Senhor Jesus 3 vezes, com a sua própria boca. Quando Pedro, pela segunda vez, discordou de Jesus, ele já estava dando o primeiro passo, negando o nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele se achava melhor do que não apenas os seus 10 companheiros, mas ele se achava melhor do que o próprio Cristo. Morrerei contigo. Ele se iguala a Cristo. Ele o faz isso, irmãos, na ignorância. Mas mesmo na ignorância, o risco que corremos de pecar gravemente contra Deus em nossos pensamentos e conclusões e percepções, em que às vezes nos achamos iguais a Deus. Não foi esse o pecado de Adão e Eva? O desejo deles de serem iguais a Deus? Tudo culmina nesse ponto. Mas todos esses 11 homens eram considerados pelo nosso Senhor Jesus no seu imensurável amor e graça. Ao contrário de Judas, eles eram eleitos, eles eram filhos da graça. Quando nós vamos para João capítulo 17, o verso 6, Jesus confirma isso na sua oração sacerdotal, quando ele diz: eram teus, tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Homens que abandonaram a Cristo
ele diz: eles têm guardado a tua palavra, eles são teus, tu me confiastes, cada um deles. Na mesma oração sacerdotal, Jesus também ele vai dizer que nenhum deles pereceu, ainda que tenham traído Jesus. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Lucas capítulo 22, nos versos 31 e 32, ao registrar este mesmo episódio, onde nós estamos aqui diante dele, em Mateus, Jesus vai dizer algo a mais para Pedro a respeito dessa advertência. Olha o que ele diz: Simão, Simão. Quando se destaca o nome duas vezes, Simão, Simão. Perceba a tonalidade? Eu gosto muito de, ao ler o texto, você perceber o sentimento que é aplicado aqui, né? Não ler o texto nu e cru. Já expliquei isso a vocês domingo passado. Então vamos ler como Jesus aqui, imagino eu. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Olha bem a expressão. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não se desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, é pesado isso, não é que ele não era salvo, mas a expressão conversão denota sair dessa fase de infantil, de fraco, de mente fraquinha, para um homem totalmente amadurecido e transformado. E a gente vê o Pedro antes e depois de Cristo, né? Quem foi Pedro depois de Cristo? Você percebe isso ao ler as suas cartas, as suas duas epístolas. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Apesar de também terem traído e abandonado Jesus, aqueles 11 homens eram salvos. Isso nos ajuda, principalmente os presbíteros da igreja, nos ajuda a ter uma perspectiva diferente ao lidar com situações assim no meio da igreja. Uma advertência para nós, em primeiro lugar, pessoalmente, como também a maneira como nós devemos ficar atento no pastoreio, no cuidado, na administração de um rebanho que não é nosso. Tomar cuidado com os nossos sentimentos e expectativas do coração com respeito ao rebanho do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, sermos lembrados de que a maneira como devemos tratar até aqueles que abandonam a fé, tratarmos da melhor maneira possível, na expectativa de que Cristo é quem vai trazê-los de volta. Não seremos nós. Para nossa aplicação, a primeira lição que aprendemos é que não são apenas os apóstatas dentro da igreja que traem o nosso Senhor Jesus. Mas os verdadeiros crentes, eles estão também sujeitos a traírem o nosso Senhor Jesus. Eles estão sujeitos a abandoná-lo. Há uma tendência muito comum entre nós crentes de que jamais seremos capazes de trair, abandonar ou negar a Cristo. Se você pensa assim, eu quero te lembrar, te advertir de que há um sério risco de você ser um forte candidato a já estar caindo nesta armadilha do diabo. Segunda lição que nós precisamos aqui aprender é sermos advertidos sobre o claro sinal de um crente prestes a negar e abandonar a Cristo, a sua soberba do coração em presumir que nunca vai ser capaz de negar a Cristo. Na verdade, a todo momento, em nossa caminhada cristã, nós passamos por diversas armadilhas de Satanás, e quantas delas nós já caímos. Não é porque há
sentimento pernicioso e irreversível no nosso coração. Mas, meus irmãos, caímos nesse tipo de armadilha porque nós nos iludimos com distrações mundanas e enganadoras, e quando nos envolvemos com elas, é nesse ponto que negamos a Cristo. E temos grande dificuldade de até mesmo colocar em prática coisas tão simples e básicas da nossa caminhada cristã. Essas coisas revelam que já estamos negando a Cristo. Um dos sinais claros dessa soberba, já que esse é o ponto dessa aplicação, é negar essa possibilidade de que você é sim capaz de trair a Cristo. Quando nós rejeitamos ou discordamos deste aviso de Jesus, nós já estamos dando os primeiros passos para negá-lo, como Pedro fez. E não faremos só 3 vezes, faremos muitas e muitas e muitas vezes. A terceira lição é que essa passagem das Escrituras nos mostra que a vida cristã, ela nunca é estável, mas ela é cheia de instabilidades, ela é volátil. Ao longo da nossa caminhada espiritual, ela tem os seus altos e baixos. Pedro é um exemplo vívido disso, de um crente que ora você vê ele fervoroso, piedoso, não que não o fosse, mas ele era de fato piedoso, fervoroso, mas que diversas vezes ele oscilou, vacilou na sua carreira cristã. Foi o primeiro a se manifestar com todo ímpeto e declarar que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus, mas logo em seguida foi repreendido por Jesus Cristo, porque ele estava sendo sugestionado por Satanás a tentar Jesus a desistir da sua obra sacrificial na cruz. Teve a ousadia de ir até Jesus, andando pelas águas agitadas do mar da Galileia, mas logo em seguida foi tomado de grande terror, dúvidas, temores, medo no seu coração, e em seguida, imediatamente, quase morreu afogado. Não naquelas águas, mas nas suas próprias dúvidas incrédulas, por causa do seu temor aos homens. Foi impetuoso em dizer que não seria capaz de negar a Cristo, de não ser capaz de abandoná-lo, mas naquela mesma noite, por 3 vezes, disse que não conhecia Jesus, pelo medo de também ser levado à mesma morte que ele. O que podemos perceber claramente em Pedro, eu diria que uma espécie de um crente bipolar espiritualmente falando, né? Agora está aqui, agora está um troço cabuloso demais. Nós somos exatamente assim. Nós, assim como Pedro, também nós somos voláteis e perigosamente bipolares sobre a nossa lealdade a Cristo, que ora você está leal demais, está demais, até para o meu gosto, diria o nosso Senhor Jesus. E de repente, do nada, às vezes no mesmo dia, você finge que não o conhece. No seu trabalho, em público, em situações onde você é confrontado em ter que dar razão da sua fé, na escola, na universidade, seja onde for. E você reage simplesmente como se não conhecesse o seu Salvador. Mas essa
volatilidade, essa debilidade espiritual, é algo que o nosso catecismo maior, inclusive, nos ensina, nos lembra. Quando nós vamos para a pergunta 78, lá nós aprendemos que a nossa santificação ela é imperfeita. É estranho, né, essa expressão, para quem ainda não a ouviu. Mas o texto nos mostra, no catecismo maior, que a nossa santificação ela é imperfeita. A santificação, veja, irmãos, não confunda a eficácia da obra da santificação pelo Espírito em nós com o modus operandi dos nossos esforços na santificação. Esse é o ponto quando ele diz que a santificação ela é imperfeita. Não é que ela em si é falha, ela não falha. Mas por ela ser um processo em nós, ela vai envolver circunstâncias volúveis, altos e baixos. A pergunta 78, ela nos explica sobre isso, dizendo que essa imperfeição, ela decorre por causa dos restos dos nossos pecados, que ainda residem em nós, e da concupiscência da carne que ainda guerreia, milita contra o Espírito. E é por esse motivo que sempre nos veremos no risco de cair nas tentações de muitos pecados, que vão se tornar embaraços em todos os nossos serviços santos e espirituais que nós devemos prestar a Deus, como agora. Mas isso é para nos ensinar duas coisas. Sejamos humildes, admitamos e reconheçamos que somos fracos, frágeis em nossos esforços, na nossa diligência para com a vida cristã. Em segundo lugar, sejamos encorajados, animados a crer que mesmo se cairmos nestas armadilhas, quantas vezes forem, armadilhas tão perigosas da traição a Cristo, por outro lado, Cristo não vai nos desamparar. Ainda que traiamos a Cristo, Ele não vai nos abandonar. Ainda que venhamos trair ou abandonar por um tempo o nosso Salvador, Cristo, como o pastor supremo e perfeito do seu rebanho, jamais vai nos negar e nos abandonar. Ele, como pastor amoroso, vai à nossa procura e nos encontrará onde estivermos e nos reunirá de volta ao seu rebanho. A quarta lição que devemos aprender é como devemos reagir quando o nosso Senhor Jesus nos confrontar sobre este risco de traí-lo ou abandoná-lo. Não faça como os discípulos de Jesus. Se acharam super crentes. Mas pondere em seu coração admitir que você pode e em algum momento vai traí-lo por causa das suas debilidades e fraqueza do coração. Considere acima de tudo a promessa de Jesus de que se caso cairmos neste terrível pecado, Ele não permitirá que caiamos da sua graça e que não nos percamos para sempre. Ao contrário, nós devemos nos agarrar à promessa da perseverança de Deus por nós e em nós. Uma das coisas que você precisa também aprender em exercer essa humildade diante do Senhor é que todas as vezes que o Senhor Jesus te confrontar diretamente, pessoalmente, de que você está prestes a traí-lo ou abandoná-lo pelo seu amor e prazer no deleite dos seus pecados, não diga a ele, orgulhosa e incredulamente, eu jamais serei capaz de uma coisa dessa. Mas tome para si um espírito contrito, humilhado, curve a sua cabeça e remonte-se às promessas que ele diz, de que se você chegar a esse ponto, de que se você cair nessas armadilhas e abandoná-lo, ele vai lhe restaurar. É com isso que nesta manhã nossa mente deve ser tomada com respeito a esses episódios trágicos que também estamos sujeitos com respeito a abandonar a Cristo. Apegue-se à promessa
de que os filhos de Deus, os verdadeiros crentes, os eleitos do Senhor, não cairão da graça, ainda que por um tempo possam abandonar o nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a palavra do Senhor a nós nesta manhã. Amém. Oremos. Senhor, reconhecemos que somos sujeitos, por causa das nossas fraquezas, da alma, de cair nessas armadilhas de negar e abandonar a Cristo. E é bem provável que todos nós aqui já tenhamos no nosso coração, diversas vezes, negado a Ti com os nossos pecados, ou motivados por eles. Bem provável, Deus, que tenhamos negado a Ti quando envoltos às seduções dos nossos ídolos do coração, do mundanismo, ó Deus, que nos cerca, e fomos induzidos a não ter uma postura de fidelidade, lealdade a Ti diante dos homens com as nossas decisões, opiniões, palavras e atitudes. Negamos a Ti de muitas formas, mas auxilia-nos com a Tua graça a sempre vigiar humildemente o nosso coração sobre este terrível risco. Suplicamos que isto não aconteça e que o Senhor nos livre destas ciladas, mas se vier a acontecer, conforme os Teus desígnios soberanos, que a Tua misericórdia não se aparte de nós, e que sejamos encontrados novamente e guiados ao verdadeiro arrependimento e à comunhão dos santos. Assim oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.